Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, mas a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não o viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. No Evangelho deste domingo, nós vemos Jesus Cristo contando a parábola do semeador. Nessa parábola do semeador, Jesus nos apresenta a figura da semente. Essa semente que representa a palavra de Deus. Essa semente que representa a fé em Jesus Cristo. Por isso que, se nós vermos a parábola, nós vamos compreender que essa semente ela é lançada e ela cai em vários solos diversos. Esses 4 solos que Jesus Cristo nos apresenta têm a ver com aquilo que é o nosso crescimento espiritual. Esse crescimento espiritual que parte
do conhecimento de Jesus Cristo, do conhecimento da Palavra de Deus. Por isso que, se nós olharmos bem, os 3 primeiros solos, eles representam os inimigos da salvação. Esses inimigos da salvação que tentam, em determinadas etapas da nossa vida espiritual, do crescimento espiritual, tentam nos tirar e nos roubar aquilo que é o fruto da palavra que é lançada no nosso coração. A palavra, ela precisa tocar a nossa mente e o nosso coração. Mas essa palavra, quando ela só toca a nossa mente, ela só exerce a função de gerar aquele peso de consciência diante dos nossos erros. Por isso que a palavra ela é viva, ela é eficaz, mas nós precisamos dar liberdade para essa palavra, para que ela realize a obra de salvação, que ela dê frutos de salvação na nossa vida e através da nossa vida. Por isso que, se nós olharmos, o primeiro solo é a beira do caminho. A semente é lançada à beira e cai à beira do caminho, e vêm os pássaros e comem essa semente, levam embora essa semente. Veja que Jesus, quando vai explicar essa palavra, ele vai nos chamar a atenção que a palavra de Deus, ela cai nesse solo, à beira do caminho, e vem o demônio e logo a arranca, a leva embora. Aqui nós vemos, a beira do caminho é o lugar sem importância na nossa vida, porque o caminho é o lugar onde nós estamos trilhando a nossa vida. Por isso nós precisamos colocar a palavra de Deus no nosso caminho, diante do nosso caminho. E essa palavra de Deus é o próprio Cristo, que deve seguir à nossa frente, para que nós possamos aprender dele, aprender a caminhar com ele, para que nós possamos ir interiorizando os seus ensinamentos, para que possamos compreender verdadeiramente com o nosso coração. Mas para isso nós precisamos renunciar às obras do maligno, porque o autor do mal, que é o demônio, ele vem justamente para nos tentar e tentar inflamar aquilo que são as nossas próprias paixões. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado, porque o inimigo de Deus, ele tenta nos dispersar com as tentações, para que nós possamos tirar o foco da palavra, tirar o foco de Deus, jogá-la para a beira do caminho, para o lugar sem importância na nossa vida, para que essa palavra ela não toque o nosso coração. Porque todo ser humano ele se move através daquilo que são os seus anseios, mais profundos anseios do coração. Quando nós nos permitimos a caminhar, a ser movidos pela palavra, nós seremos movidos por qualquer outra coisa. Por isso que nós precisamos vencer através da renúncia às obras do maligno, às obras do demônio, e colocar a palavra de Deus no nosso caminho, para que possamos aprender dela. Depois nós temos o segundo solo, que representa o segundo inimigo da salvação, que é a nossa própria carne. Veja que o segundo solo é o terreno pedregoso. A semente ela cai, ela logo germina e cresce, mas quando vem o sol, Jesus, quando vai explicar isso, quando vem a tribulação, quando vem as dificuldades por causa da palavra, aí as pessoas elas abandonam o caminho, porque são de momento, é um fogo de palha. Nós não podemos viver de momentos, nós precisamos viver de fé. Por isso que nós precisamos ir retirando os pecados da nossa vida e cada vez mais purificando dos vícios através da penitência, através do jejum, através da nossa mortificação diária, porque nós vamos dominando essas paixões interiores que gritam no nosso interior, que tentam roubar o controle da nossa vida. Por isso nós precisamos ir tirando essas pedras do nosso coração, para que possamos ter um coração de carne, um coração capaz de amar verdadeiramente,
de se compadecer, de ter misericórdia. É assim que nós vamos vencendo essa indiferença que o pecado gera na nossa vida. Essa indiferença que nos faz sempre buscar aquilo que são as nossas próprias satisfações, os nossos próprios prazeres. Por isso que precisamos sim vencer a nossa carne. Precisamos lutar contra o pecado, as nossas paixões que gritam no nosso interior, para que depois possamos ter forças para combater um outro inimigo da salvação, que é o mundo. Porque o terceiro inimigo da salvação que Jesus Cristo vai trazer como essa imagem desse terreno cheio de espinhos, vai dizer que a semente é lançada nesse terreno, mas como o espinheiro ele vai crescendo junto com essa semente que germinou, chega um determinado momento que o mundo ele vai sufocando essa semente, vai sufocando a palavra. E esse grande anseio pelo reino dos céus, ele pode ser sufocado pelo anseio das coisas materiais. E Jesus mesmo ele vai dar o exemplo, porque vem as ilusões do mundo, vem o apego às riquezas, e aí nós começamos a buscar mais as coisas dessa terra do que as coisas eternas. Começamos a buscar mais as coisas passageiras do que aquele que é o eterno, que é Deus na nossa vida. Por isso que nós precisamos cada vez mais refletir, sobre a nossa caminhada, refletir sobre qual solo nós estamos sendo para que essa palavra ela realmente toque a nossa vida e realize essa obra de salvação. Mas para que isso aconteça, nós precisamos dedicar tempo de meditação nessa palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer a Sagrada Escritura, porque quem não conhece a Sagrada Escritura nunca conhecerá a Cristo, nunca conhecerá a palavra de vida e nunca permitirá que ela permaneça no caminho e nunca conseguiremos purificar o nosso coração para que possamos ser esse solo bom onde a semente cai e aí dá frutos, muito frutos. Não frutos em quantidade, porque para Jesus Cristo não importa a quantidade, mas sim a qualidade do fruto que nós damos. Então busquemos cada vez mais dedicar tempo de leitura à palavra de Deus, porque quem não lê a palavra de Deus nunca vai compreender. Aquele que não dedica tempo à palavra de Deus já colocou a semente para a beira do caminho e vai continuar seguindo os seus próprios prazeres, os seus próprios ideais e vai perder aquilo que é o verdadeiro sentido da vida, que é o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.